Uai, bora passar comigo as primeiras semanas na faculdade sendo calouro de nutrição da UFMG? Começamos o semestre do dia 12 de agosto, onde teve a recepção de calouros no campus da Pampulha. Ia ter algumas palestras, conhecer um pouco o campus, que é bem grande, conhecer a galera, né, da sua turma e tal. Começamos o dia, né, eu e a Camila indo pegar o ônibus, porque nesse dia a gente ia pro mesmo campus. Aí fui olhando meu livrinho até chegar. Chegando, eles deram esse guia da FMG, um mapinha, gente. Mapinha não, né? O mapa, porque a FMG é muito grande. E como chegamos bem cedo nesse dia, fiquei na sala de aula com a Camila um pouco, até dar o horário onde o pessoal marcou de se encontrar. Quando foi chegando o horário da recepção, eu já fui indo pro prédio. E no caminho, encontrei os doguinhos comunitários, gente. Eles são muito fofinhos. E vocês sempre vão ver isso nos meus vlogs, viu? Tinha chegado aí, gente, onde todos os calouros estavam se encontrando para encontrar seu grupinho, né, de curso. Aí assistimos algumas palestras e depois fomos andar pelo campus para conhecer um pouquinho. E como já também estava na hora do almoço, algumas meninas resolveram almoçar no Rio, no restaurante ali do campus mesmo. E eu fui pegar o ônibus para poder almoçar em casa mais tranquilo. Dia 13 de agosto e oficialmente começavam as aulas do primeiro período do curso de nutrição. E nesse dia meu pai resolveu me levar de carro, então foi super de boa, cheguei rapidinho na faculdade. E chegando no campus da saúde também tem aquela parada obrigatória que é para ver os gatinhos. E também foi super tranquilo de achar a sala onde eu teria aula nesse dia. A primeira aula do período foi de alimentação e cultura. Essa aula foi uma aula mais introdutória, uma dinâmica, foi super legal. Logo depois que a aula acabou, eu fui direto pegar o metrô para poder ir embora. Dia 14 de agosto, não tive aula nenhuma, mas tive que ir à faculdade para fazer minha carteirinha do FMG, para poder ter acesso aos prédios, essas coisinhas do tipo. Fomos eu e a Camila pegar o ônibus e nesse dia a gente estava indo pro mesmo campus. E uma das melhores coisas que a FMG pode nos proporcionar, gente, é essa vista maravilhosa. Ela tava muito linda nesse dia, como vocês podem estar vendo aí. Tava muito perfeito. Fiquei esperando abrir o local onde faz, né, a carteirinha. E só depois fui descobrir, gente, que tava tendo o Banzar, que é o Bazar do Banzé, gente, que é um doguinho comunitário, onde toda a renda é destinado para ajudar os animais que estão em situação de vulnerabilidade. E lá vai eu, depois de ficar esperando um pouquinho, gente, saber que o funcionamento do local onde que a gente ia fazer a carteirinha só abria nesse dia às 1h da tarde, vocês acreditam? Aí lá vai eu voltar pra casa pra depois voltar pra faculdade de novo pra fazer essa carteirinha. Mas também deu tudo certo depois, foi bem rapidinho, a fila tava pequenininha e tá aí a carteirinha pra você. Dia 19 de agosto, nesse dia eu tive uma aula, a recepção de calouros de nutrição que os nossos veteranos organizaram pra gente, mas é o apadrinhamento. Nessa hora do vídeo, eu tava falando pra vocês que tava cansada, porque a Camila, gente, simplesmente ela não anda, ela corre, entendeu? Aí eu tava cansada já. E o que não pode faltar nos meus vlogs vai ser os gatinhos também, gente. São uma gracinha. Nesse dia eu terei a segunda aula de alimentação e cultura. Muito de boa também, gente. Eu acho que essa é uma matéria muito tranquila. Aí eu tava dando uma revisada no que eu já tinha estudado no dia anterior. Chegou a hora do almoço e sim, esse foi o meu almoço naquele dia, gente. Porque como ia ter recepção, eu não queria comer muito, aí eu comi só isso mesmo. E depois de almoçar, fomos eu e a Camille pra escovar os nossos dentes. Como a aula da Camille só começava mais tarde, eu fiquei com as colegas dela conversando um pouquinho, batendo aquele papo. E tinha algumas pessoas da sala da Camille, gente, que não sabiam que a gente era gêmeas. Então os caras todos impressionados, com a gente era igual, a voz é igual. E depois do almoço, né, gente, bate aquela vontade de comer aquele docinho, né? Aí a gente foi e comprou essa bala baiana que, gente, tava uma delícia. Depois fui procurar o lugar com as meninas onde seria a recepção, porque tinha mudado de última hora. Mas também foi super tranquilo de achar.
Eles explicaram muita coisa pra gente, sobre a atlética, sobre algumas coisinhas, sabe, que na nutrição e essas coisas do tipo. Deu pra gravar muita coisa do apadrinhamento, mas os veteranos colocaram alguns objetos na mesa e representavam eles, e nós calouros tínhamos que pegar algum desses objetos. Aí eu escolhi o livro Assim Que Acaba, gente, que eu sou apaixonada por livros. E aí depois os veteranos, né, dos objetos, vêm até a gente. Ai, gente, foi muito bom, muito divertido saber quem era minha veterana, minha madrinha, né? E depois de conversar um pouco, fomos para as comidas e os bebes, a parte mais gostosa também, né, gente? Teve também a pintura no braço. Infelizmente não consegui gravar muita coisa do apadrinhamento, então os únicos registros que eu tive, que eu consegui gravar, foram esses. Fui mostrar pra vocês a lembrancinha que a minha veterana madrinha me deu, gente. Aí tem um bilhetinho que ela escreveu pra mim, e tinha vários chocolates que eu amo. E como eu tinha que esperar minha irmã terminar a aula dela pra gente ir embora juntas, eu resolvi ficar lendo um pouquinho de livro. Dia 21 de agosto, onde eu teria 2 aulas e uma monitoria de química. Foi o dia que eu tive que ficar o dia todo na faculdade. Confesso que fiquei um pouco perdida para achar o prédio onde eu teria a primeira aula do dia, mas enfim, achei. E olha essa vista que a FMG nos proporciona, gente. É muito lindo. Começamos com a primeira aula do dia tendo Geoeconomia e Nutrição. Mas antes que o professor chegasse, eu já fui me organizando, acessando o slide que o professor tinha deixado pra gente, né, disponibilizado, e fui me organizando assim. E como o professor não tinha chegado, não tinha dado horário da aula começar ainda, fui dar aquela explorada no prédio. E, gente, esse prédio é muito diferente. Eu amei muito essa vibe que passou, gente. Amei. É bom pra ficar estudando, ficar conversando. O professor deu um intervalo pra gente, aí eu fui comer minha saladinha de frutas. E depois fiquei conversando com as meninas um pouquinho. Almocei sozinha, porque as meninas comem no RU. Eu tava aí sentadinha, tomando aquele solzinho que tava uma delícia. Aí depois fui no banheiro escovar os meus dentes, pra ir pra próxima aula, que seria em outro prédio. Ia ter a próxima aula no ISEX. Gente, eu amei muito esse prédio. É muito diferente, sabe? Fiquei um pouco perdida também, mas encontrei a sala tudo certinho depois, onde eu teria a primeira aula de Química Fundamental 1, sendo ela teórica, porque também vamos ter a prática. Assim que a aula acabou, eu e algumas meninas foram no departamento de Química para poder comprar essa apostila que a gente vai ter que usar na aula de Química, né, a prática. E em seguida já fomos para a monitoria de Química. Mostrei um pouquinho pra vocês, gente, um pouquinho das anotações que eu fiz nessa monitoria, que foi bastante coisa até. E assim terminou a minha quinta-feira. Dia 22 de agosto, esse dia eu teria apenas uma aula na parte da tarde, onde eu teria minha primeira aula de Introdução à Nutrição. Aí tava eu pegando o metrô. Chegando na faculdade, já dei de cara com os gatinhos. E como eu gosto, tenho o costume de chegar mais cedo, eu gosto de ficar estudando, né, fazendo as anotações das outras aulas e essas coisas do tipo.
Mostrei pra vocês também um pouquinho das anotações que eu fiz da aula, dos slides, dos vídeos que a professora passou. E assim finalizamos as semanas de estudos da Calouro de Nutrição da UFMG. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo!